A todo instante somos chocados com as notícias. Catástrofes, violência, drogas. O sofrimento do povo nos toca, penetra de modo irreversível em nosso coração. Mas é preciso andar na vontade do Pai enquanto estamos vivos. Pode ser no último instante, mas não há razão para ficar parado. Impactar é produzir efeito. Seja muito bem-vindo a mais um programa da Convenção Batista Paranaense. Hoje o nosso tema é um tema que está nas rádios, está na mídia, está nos jornais, o fim do mundo. Nós estamos ouvindo sobre o fim do mundo no dia 21 de dezembro de 2012. Você já ouviu falar sobre isso? Pois é, hoje nós trouxemos no nosso estúdio para conversar conosco sobre esse assunto o pastor Jaziel Martins. Pastor Jaziel Martins, seja muito bem-vindo, prazer tê-lo conosco. Ele é diretor da Faculdade Teológica Batista do Paraná, ele tem mestrado na Faculdade de Birmingham, na Inglaterra, tem doutorado de Ciência da Religião na UMESP, em São Paulo, e ele vai conversar conosco um pouquinho sobre essa temática que tem tomado conta da mídia e tem feito com que pessoas na mesa de jantar, no cafezinho, no trabalho, conversem. Será que realmente o mundo vai acabar agora, dia 21 de dezembro desse ano? Será que, de fato, os maias tinham razão? Como é que é essa história dos maias, pastor Jaziel? Como é que acontece isso? O pessoal descobriu um calendário dos maias, esse calendário não termina. Como é que é isso? Olá, pastor Silvado, muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui contigo e com o nosso telespectador. Essa história do calendário maia, ela é confusa como tantos outros calendários antigos. Nós temos aí inúmeros calendários em que há algumas crenças, superstições que o povo moderno, ou pós-moderno, não consegue decifrar em sua totalidade. Por exemplo, o calendário maia, que é o que nós estamos estudando por causa do dia 21 de dezembro, em que muita gente está falando a respeito do fim do mundo, na verdade, existiam, pastor Silvado, 2 calendários maias. Não era um apenas, eram 2. Havia um calendário, que era um calendário de 365 dias, no qual havia as questões de plantações, era o calendário solar, exatamente como nós temos hoje. Para pescar, enfim, para lidar com o dia a dia das pessoas. E tinha um outro calendário paralelo, que era um calendário de 260 dias. Esse era o calendário religioso. E ele mudava esse ano a cada 260 dias. Então, por aí nós já vemos que é uma situação confusa. Por quê? Somente a cada 52 anos é que os calendários se fundiam, ou seja, o primeiro dia do ano do primeiro calendário e o primeiro dia do ano do segundo calendário coincidiam. Se encontravam a cada 52 anos. E existiam outros calendários maiores e longos que os maias respeitavam e tinham na sua cultura e nas suas superstições. Um deles é chamado o Bactun. E esse Bactun era contado como 144 mil dias. Então, a cada 144 mil dias era um Bactun. E eles acreditavam que 13 Bactunes, ou seja, 144 mil, 13 vezes 13, formava então um ciclo, uma era, um período da civilização. Certo. Então, este ciclo, esta civilização maia encerrar-se-ia ou mudaria no dia 23 de dezembro de 2012. Que alguns falam dia 21, mas na verdade a conta correta seria o dia 23. Então, se o mundo fosse acabar, se fosse realmente a mudança do ciclo, seria no dia 22. Mas em nenhum momento... gente frustrada, então, esperando dia 21 e vai ser dia 23, então. Dia 23. Mas acontece o seguinte, em nenhum momento, seja no calendário maia
ou nas suas pedras esculpidas, onde eles passavam as suas mensagens, esta data de dezembro, seja ela 21, 22 ou 23, em nenhum momento os maias falam de fim de mundo. Eles falam de mudança de ciclo, em que um novo ciclo surgirá, que as coisas continuarão cotidianamente as mesmas, as pessoas comendo, vivendo, e que o novo ciclo pode ser melhor ou pode ser pior. Isso depende do novo ciclo. Então, no entender deles, não seria o fim do mundo. Inclusive, a pedra em que existem as inscrições, em que foram esculpidas essas inscrições a respeito desta data, foi mostrada agora no México, pelo Departamento de Arqueologia da Universidade do México, agora no mês de novembro, e em nenhuma parte da pedra está dito que é o fim do mundo. E os responsáveis, os arqueólogos, afirmam que isso é uma invenção, uma conjectura, e alguns até aproveitam através do comércio, porque o México está ganhando muito dinheiro, certo. Hollywood ganhou dinheiro com o filme 2012, enfim, as pessoas aí, né, estão aproveitando desta data. Mas, na verdade, no calendário maia, historicamente falando, não se trata de fim de mundo, se trata do fim de um período, um fim de um ciclo, movido por suas contas e porque eles eram supersticiosos com relação à astrologia. Eles não eram astrônomos, mas sim astrólogos, e contavam de acordo com o movimento dos planetas, e com isso faziam os seus calendários. E de onde surge toda essa confusão? É simplesmente mídia usando para fazer filme, usando para ganhar dinheiro, tudo isso se alimenta gerando essa quase que histeria coletiva. Exatamente. Aí tudo é aproveitado, certo, para uso, no nosso caso, no nosso mundo atual, para o lado comercial. Né? Alguns usam para os seus ideais filosóficos, outros usam por vários outros motivos, mas aí vai depender de qual é a filosofia de vida da pessoa. Porque há muitas pessoas que são movidas pela astrologia, são movidas por crenças antigas, por superstições, e essas pessoas são facilmente enredadas e levadas por essas questões mitológicas, escatológicas a respeito do fim do mundo. Nós temos também, por exemplo, tantas outras civilizações, os astecas, os babilônicos, Nostradamus, que foi considerado um grande profeta, falando a respeito do fim do mundo. Por exemplo, Nostradamus, depois da Segunda Guerra Mundial, interpretou-se as profecias de Nostradamus, como ele falou dos 3 anticristos, eles interpretaram que o primeiro anticristo seria Napoleão Bonaparte, o segundo anticristo seria Adolf Hitler, e o terceiro anticristo viria em 1999, seria o pior de todos, porque Napoleão Bonaparte foi um sanguinário, Adolf Hitler também um fascínora, e esse terceiro, então, seria o pior de todos, e seria em 1999. Quer dizer, 1999 passou, não teve um déspota, um fascínora, pior do que ambos, e nós já estamos aí em 2012 e nada aconteceu. Então, mesmo aqueles que acreditam nas profecias de Nostradamus, embora alguns eventos ele tenha, na interpretação de alguns, acertado, mas na grande maioria, por exemplo, do fim do mundo e de outras questões referentes a um futuro escatológico, ele também teve os seus erros. Então, a pessoa que se alimenta disso, talvez é uma pessoa que não tenha uma convicção de vida, não tenha uma vida centrada em algo que lhe dê segurança, que lhe dê uma motivação coerente e correta de viver, e fica ao léu, ao vento, e qualquer profecia, qualquer movimento da mídia que venha falar sobre fim de mundo, sobre eventos cataclísmicos, sobre tsunamis, terremotos, vulcões acontecendo, aquela coisa toda, a pessoa fica apavorada com isso, porque é uma pessoa que não tem certeza ou convicção de alguma coisa mais importante na sua vida. É como um náufrago que se segura em qualquer pedaço de madeira que aparece no mar, na esperança de que aquilo lhe dê alguma segurança, que aquilo seja a sua
fonte de salvação. Exatamente. E é isso, aí a gente pode ver a pessoa, alguns dizendo assim, não, vamos aproveitar porque o mundo vai acabar no dia 21, vamos comprar à vontade. Teve até uma rede do comércio aí falando isso, né? Venha, compre quanto você quiser e se o mundo acabar dia 21, você não precisa pagar, né? E de fato, não precisa mesmo, né? Se o mundo acabar, não precisa pagar. Não precisa pagar, porque o cartão de crédito não vai ter não vai ter mais nada, né? É interessante porque quando acontece esse tipo de situação e a pessoa começa a prever esse tipo de situação, ela começa a descobrir algumas motivações interiores, né? Sim. Porque o que de fato rege a nossa postura, os nossos valores, emerge e a gente descobre quem de fato nós somos, né? Sim. E nesse tipo de situação. Exatamente. Mas a filosofia de vida de uma pessoa que faz com que ela se torne vulnerável a profecias como essas, que não tem lógica, não tem nem ciência nisso, não tem nenhuma razão específica, simplesmente é uma ideia escabrosa, uma ideia mirabolante que alguém teve e aquilo é abraçado por alguém. O que leva uma pessoa a agir dessa maneira, a se comportar dessa forma? Como é que você enxerga isso? Na construção da filosofia de vida de um ser humano. Como é que a pessoa... Por que a pessoa faz isso? Na verdade, dentro do ser humano, existe um vazio. E com este vazio, a pessoa ela é levada de um lugar para outro, assim como o vento leva uma nuvem daqui para lá e de lá para cá, porque ela não tem uma perspectiva de vida embasada em algo que lhe dê um norte. É uma pessoa sem norte, sem rumo, e que qualquer filosofia, seja uma filosofia escabrosa como esta, ou surgida para fomentar a venda, ou fomentar pensamentos, questionamentos, pavor, horror, ou muitas festas lá no México a preços exorbitantes. Então a pessoa é levada a esse tipo de filosofia exatamente porque ela não tem o que é de mais importante dentro do seu interior. Porque o mais importante no interior de uma pessoa é uma convicção, uma fé em Deus, em que ela não vai ficar levada daqui para lá. Uma pessoa que confia verdadeiramente em Deus, uma pessoa que é centrada na pessoa de Deus, ela não vai ser levada por qualquer filosofia, por qualquer vã filosofia, vento de pensamento alheio, porque ela é uma pessoa centrada. Nós, como disse um pai da igreja chamado Agostinho, nós somos como uma criança que fora dos braços da mãe se sente totalmente insegura e ela vai do braço da tia para o braço da avó e do braço da avó para o braço da vizinha e para outra pessoa e corre e chora e chora e chora, uma pessoa totalmente alheia e fica totalmente insegura, levada por qualquer coisa. Mas quando ela vem para os braços da mãe, em que a mãe a segura em seus braços, ela sente todo o afeto, todo o carinho. Então, uma pessoa que está nos braços de Deus, né, segura por Deus, ela é uma pessoa segura e que não vai ser levada por uma ideia como esta, porque ela não tem nenhum embasamento científico. Tanto que os cientistas dos Estados Unidos, que estão próximos ao México, sim, os cientistas mexicanos e os de Bogotá, todos os arqueólogos, eles ridicularizam essa, sim, ideia, né? Eles ridicularizam, vocês podem ler na internet, vocês podem ler na National Geographic, vocês podem, sim, ler, sim, em qualquer revista séria comentários sobre isso. Eles ridicularizam esse movimento. A pessoa que tem essa segurança, ela na realidade está vivendo aquilo que o salmista diz, né? Que Deus é a nossa rocha. Exatamente. Ou seja, a sua vida está plantada sobre uma fundação segura, né? Ela vive aquela realidade do salmista que o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Exatamente. Ou seja, mesmo quando eu fico ansioso porque alguém está dizendo que o mundo vai acabar, eu não sou levado por essas ideias, porque eu tenho alguém onde eu vou buscar refúgio e eu encontro segurança, né? Essa é a diferença básica
que você encontre alguém que conhece a Deus e que tem esse absoluto na sua vida, né? Exatamente. O Salmo 46, ele explicita bem esta ideia e mostra que aquele que tem a Deus na sua vida, diz lá o texto, né? Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então, Deus é o nosso refúgio. O que é o refúgio? Refúgio é quando a gente está perdido, quando a gente está num emaranhado de pensamentos, de ideias como esta. Então a pessoa vai e corre a Deus e lá encontra refúgio. Fortaleza é quando você está dentro de uma fortaleza. As cidades antigas eram muradas, então você está dentro da fortaleza e esses pensamentos, essas ideias, essas coisas alheias não vão lhe atingir porque você está dentro da fortaleza. E esta fortaleza, esta segurança, esta rocha, este refúgio é Deus, que é um socorro bem presente. Bem presente significa não apenas que Ele está sempre presente, mas independentemente de cada situação, a presença dEle é eficaz. E o Deus judaico-cristão é um Deus eficaz, ou seja, Ele é eficiente. Ele realiza aquilo que fala, aquilo que cumpre. Por isso está nele a nossa segurança como cristãos. Será que esse tipo de informação, como o mundo vai acabar no dia 21 de dezembro de 2012, e toda essa conversarada, será que isso não se alimenta dessa ideia da pós-modernidade, de que tudo é relativo? E as pessoas parece que se orgulham do fato de que elas não têm convicções. Parece que as pessoas se orgulham do fato de que cada um tem uma verdade diferente e isso gera uma sociedade meio que gelatinosa, em que parece que a virtude é não ter convicções. Não seria uma situação da sociedade que alimenta esse tipo de ideia ter tanta popularidade? Não sei. Sim, pode ter essa ligação, sim. Porque nós tínhamos um período em que era bem forte a modernidade. A modernidade ainda existe hoje em alguns aspectos, porque sim, somos frutos dela, né? Mas no tempo da modernidade, os pensamentos eram mais fortes, as convicções eram mais seguras. Era difícil você demover... Era uma virtude você ter convicções. Era uma virtude você ter convicção, era uma virtude você ter firmeza naquilo que você acreditava. Tanto que se dizia assim, meu tataravô era de tal grupo religioso, meu tataravô era desse grupo religioso, meu bisavô, meu avô, meu pai, e eu vou continuar assim até morrer. Quer dizer, era uma convicção firme. Né? Hoje em dia, gostei dessa sua palavra, gelatinosa, né? Essa convicção gelatinosa em que a virtude agora é você não ter convicções, tudo é relativo, então logicamente abre margem para qualquer tipo de pensamento que venha no sentido de demover o pensamento da pessoa, porque ela não tem um pensamento firme, ela não tem um embasamento. É como se fosse um mar bravio em que a pessoa cai ali e não consegue sobreviver, não consegue existir, porque ela fica como que uma gota d'água caindo dentro do mar, e o mar a arrasta para qualquer lugar. Ela não está em terra firme. Né? Então, nesse sentido, você tem razão em pensar assim. A pessoa não tem convicção e acaba por esta, e daqui a pouco vai vir calendário asteca, talvez não na nossa existência, mas vai surgir calendário babilônico, vão surgir outras profecias de Nostradamus, e vão surgir inúmeras outras, e se as pessoas não tiverem convicção, elas serão enganadas. Porque isso são apenas superstições, isso são apenas crendices. Tudo vai continuar cotidianamente como a mesma coisa. O dia 22 vai amanhecer e vai ser a mesma coisa que o dia 21. É só uma questão de ciclo, porque eles acreditavam no mundo em cíclicos, né? Circular. Então é o fim de um ciclo. Na verdade, estão usando comercialmente uma informação. Exatamente, né? Na verdade é isso. Para fechar o nosso tempo aqui, como é que eu posso ajudar uma pessoa que está nos ouvindo agora, que tem recebido esse tipo de informação e que gostaria de ter respostas bíblicas
respostas baseadas na palavra de Deus. Então, como que eu posso ter segurança de que o mundo não vai acabar? A Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Como é que eu, um cristão, posso falar sobre as Escrituras dizendo, de fato, a Bíblia me dá essa segurança de que o mundo não vai acabar dia 21, ou eu não sei a data de quando vai acabar, eu não tenho essa informação. Como é que a gente pode trabalhar com esse nosso telespectador e dar a ele esse tipo de informação? Ok. O cristão, ele tem respostas bíblicas bem claras, respostas límpidas, tranquilas a respeito deste tema. Este é um dos temas mais tratados em o Novo Testamento. E o próprio Jesus Cristo, no seu sermão profético, chamado Sermão Profético, em Mateus 24 e Marcos 13, fala a respeito do fim do mundo. O livro de Apocalipse, que é um livro dificílimo de ser interpretado, mas ele fala também a respeito do fim do mundo. O apóstolo Paulo, que foi um grande cristão, um homem super inteligente, dotado de vários dons e talentos, ele, inspirado por Deus, fala a respeito do fim do mundo. Os cristãos, desde os seus primórdios, os pais eclesiásticos, Agostinho, Orígenes, todos eles falaram a respeito do fim do mundo. E, por incrível que pareça, todos os cristãos, em todas as eras, em todas as gerações, aguardaram o fim do mundo ou a volta de Cristo, porque Sim. é uma promessa bíblica. Faz parte da nossa Faz fé. parte da nossa fé. Então, faz parte da fé cristã aguardar o fim do mundo. Mas o nosso aguardar a fé, aguardar o fim do mundo, não é movido por uma superstição, por medo, por temor, por crendice, mas em algo seguro. Ou seja, a Bíblia apresenta que Cristo vai voltar, que o mundo vai ter o seu fim, mas a Bíblia assevera categoricamente que o dia, a hora, ninguém sabe. Jesus, ele foi peremptório ao asseverar, naquele dia e hora, daquele dia e hora ninguém sabe, só o Pai que está nos céus. Então nós, como seres humanos, nós não temos condições nenhuma de sabermos o dia. O que o cristão tem de fazer é estar preparado, estar em comunhão com Deus, estar firmado na rocha, porque sem dúvida alguma, um determinado dia, seja na nossa geração, ou na geração futura, ou no ano 2500 e tanto, ou 3000 e tanto, vai acontecer, né, o momento que a Escritura apresenta. É claro que, em alguns detalhes, até os próprios cristãos se dividem na interpretação Sim. de como será o fim do mundo, a volta de Cristo e tudo mais. Mas sem entrarmos nesses detalhes... A discussão é no como, não o que. Exatamente, é no como. O que está concretizado. Né? Existirá sim um fim, os céus e a terra passarão, como diz Pedro, que foi um apóstolo de Cristo. O próprio Jesus asseverou, né, que vai haver um grande julgamento, ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda, é uma expressão figurada, Jesus logicamente. mesmo disse que ninguém sabe o dia. Ninguém sabe o dia, nem a hora. Então, essa é uma garantia que nós temos que não é de Deus, quando alguém diz o dia exatamente. do fim do mundo. Exatamente. Assim. Então, quando alguém que se denomine profeta ou astrólogo, ou até mesmo cristão, porque vários cristãos, ou chamados cristãos, né, já disseram que Jesus ia voltar em tal dia. Inclusive, 1999 era um ano famoso, né? Em que muita gente, entre aspas, profetizou a volta de Cristo, o fim do mundo. Na verdade, isso é um engodo, né? O verdadeiro cristão, aquele que segue a Bíblia, ele sabe que Jesus há de voltar, nós teremos um final dos tempos, um final do mundo, mas nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Então, se alguém, seja ele representante da crendice maia, da crendice dos astecas, da astrologia, de um grupo religioso, ou até mesmo dentro da igreja cristã, se ele afirma um dia, a hora, ou um determinado período em que Cristo vai voltar, isso é um engodo. O nosso telespectador deve estar bem ciente, deve ter bem
consciente na sua mente de que Jesus foi claro que ninguém sabe nem o dia e nem a hora. E esta é a nossa convicção, esta é a nossa certeza. Nós não sabemos. Ele deixou sinais, ele deixou algumas coisas, disse que algumas coisas estariam acontecendo. Então a gente pode imaginar, mas a gente não pode ficar dizendo que será nesse ou naquele ano ou naquele período. Isso pertence somente a Deus e somente Ele é que sabe. Nós não sabemos coisa alguma. Então isso significa que o nosso programa continua. Depois do dia 21 de dezembro nós continuaremos a nos encontrar aqui com o programa da Convenção Batista Paranaense. Pastor Josiel, muito obrigado por nos trazer tanto esclarecimento, tantas informações, por nos abençoar através dessa entrevista. Nós queremos agora conversar com você. Você que está ouvindo esse programa, quem sabe você não conhece a Jesus pessoalmente, talvez você estivesse preocupado com o final do mundo e as boas novas é que você não precisa se preocupar, porque quem está com os pés firmados na rocha eterna, que é o nosso Deus, quem está encontrando refúgio em Deus, tem tranquilidade para ouvir esse tipo de informação e estar tranquilo. O livro de Salmos nos diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Eu queria desafiar você a abrir a sua Bíblia e começar a ler as Escrituras. Abra lá no Evangelho de Lucas e comece a ler a história de Jesus. A história de Jesus, do nascimento dele. Vai ser assim que o Evangelho de Lucas iniciará. E você vai, nesse período de Natal, estar lendo a história do nascimento do Salvador nas Escrituras. Deixe que a palavra de Deus ilumine o seu caminho. Seja a luz para o seu caminho e você vai encontrar em Cristo Jesus segurança para ouvir muitas informações, mas para discernir quais delas são verdades pelas quais você pode guiar a sua vida. Confie em Deus e Deus vai dirigir os seus caminhos. Eu queria orar por você, pedindo que Deus lhe dê paz no coração, tranquilidade, e que você possa encontrar a verdade para dirigir a sua vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você quer uma verdade sobre a qual você pode construir sua vida? Jesus Cristo é essa verdade. Feche seus olhos. Onde você está? Eu gostaria de orar por você. Nosso Deus, nós queremos te agradecer, porque mesmo ouvindo tantas histórias sobre o final do mundo, nós podemos com tranquilidade colocar as nossas vidas sobre a rocha eterna, que é o nosso Deus, que é o Senhor, e agradecer ao Senhor porque o Senhor nos dá segurança, porque o Senhor nos dá tranquilidade na alma. Eu quero orar por esse telespectador que está nos ouvindo, que está nos vendo agora, e pedir a tua bênção sobre a sua vida, pedindo que a paz de Cristo esteja habitando no seu coração, que ele possa estar confessando Jesus como Senhor e Salvador. Ele possa, nesse período de Natal, estar reconhecendo que Jesus nasceu, morreu, ressuscitou, para que todo aquele que nele crê tenha vida e vida eterna. Ó Deus, esteja abençoando sua família, e que nesse Natal, muito mais do que pensar no final do mundo, nós possamos estar pensando no começo de uma vida que pode acontecer, quando nós nos entregamos a Jesus como nosso Salvador. Ó Deus, esteja nos abençoando cada pessoa que está nos vendo nesse momento. Nós pedimos a tua bênção no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus o abençoe.